E aí, pessoinhas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar para vocês uma coisa que essa semana me passou na minha cabeça e que eu relembrei da minha época de conversão, que eu me converti na Igreja Batista em 93, eu tinha 17 anos. E logo depois da minha conversão, eu queria muito viver só com o povo de Deus, assim, eu queria viver o tempo todo na igreja, só ter amigos cristãos e estar o tempo todo naquele mundo fechado, assim, de crente. E depois eu fui crescendo no relacionamento com Deus, fui aprendendo algumas coisas e eu pude ver que às vezes a gente quer viver nessa redoma cristã e acaba fazendo tudo errado, porque não é isso que Deus quer para a nossa vida. Jesus, ele andava junto com os doentes, Jesus andava com as pessoas como nós pecadores e ele estava sempre querendo influenciar as pessoas. Jesus acho que foi o maior influenciador desse mundo. Ele conseguia conviver com diferentes tipos de pessoas e sabia lidar com todos eles. É interessante quando a gente se converte que a gente quer viver nesse mundinho fechado e nunca mais sair de um acampamento, de uma igreja. Mas esse não é o mandamento que Jesus nos deu, né? A gente precisa ser sal e luz. A gente precisa chegar na segunda-feira e correr atrás do nosso trabalho, demonstrar o quanto o amor de Deus faz parte da nossa vida e não viver só nesse mundo fechado. Eu acho que é importante você ter boas pessoas cristãs ao teu lado para te aconselhar, ainda mais nessa fase inicial de conversão, mas você precisa viver no dia a dia. Eu acho que Deus ele quer que a gente vá propagar essas mensagens para as pessoas que não conhecem Ele ainda. Então, é um mandamento básico, é você ir pregar para as pessoas, você ser um influenciador também no meio dessas pessoas. A gente precisa mostrar no dia a dia os mandamentos, precisa mostrar na vida real como é que funciona. Porque é muito fácil viver dentro de uma igreja e naquele mundinho bonito, fechado, onde ninguém peca e tá tudo certo. E essa é uma das minhas críticas sobre o cristianismo, sabe? Eu vejo que os cristãos eles se colocam no nível acima das pessoas e a gente não está nesse nível. Nós vivemos pela graça, só que ao mesmo tempo nós somos pecadores também. Você precisa mostrar para as pessoas que nós somos iguais a elas. Nós temos um diferencial que é seguir um Jesus que é vivo, só que ao mesmo tempo nós temos os mesmos defeitos. E como que a gente se comporta quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, como que a gente trata os problemas. E a vida com Jesus não é só coisa boa. Tem muita coisa ruim que acontece, muita coisa dolorida que Deus permite que a gente passe. A gente precisa cada vez mais falar da palavra de Deus. Hoje em dia, as pessoas falam tanta bobagem e todo mundo aplaude, que quando você quer falar de uma coisa séria de Deus, as pessoas acabam achando que você está fazendo alguma coisa errada. E muito dessa visão que o mundo tem sobre os cristãos é do que a gente faz no dia a dia. Então, se a gente faz coisas erradas, as pessoas vão ter essa imagem de que crente se acha melhor que os outros, de que crente vive num mundinho isolado e não faz nada do que os outros fazem. E tem coisas que a gente não deve fazer, obviamente. Você tem a tua consciência e tem o Espírito Santo que vai te dar paz ou não do que você precisa fazer. Só que você precisa ser um influenciador. Você precisa ser uma pessoa que vive no dia a dia que vai falar mais da palavra de Deus. Então, essa mensagem é uma mensagem curta, eu lembrei essa semana, foi bem na época da minha conversão, e foi um momento que eu me deparei quando eu voltei do acampamento, e na segunda-feira eu tinha que trabalhar, e não queria sair daquele mundo das pessoas que eu gostava demais. Eu queria viver naquele mundo que era muito bonito, era muito perfeito, talvez se eu ficasse mais tempo com aquelas pessoas, eu ia começar a descobrir que aquele mundo não era tão perfeito assim, que aquele mundo é enganoso também, porque todo cristão tem os seus defeitos, os seus pontos fracos, e que mais cedo ou mais tarde a gente acaba se desiludindo até mesmo com as pessoas que a gente mais gosta. Então precisa ter maturidade e precisa ter discernimento na palavra de Deus para poder diferenciar essas coisas. É muito importante a gente ler a Bíblia, a gente ter um momento de oração, a gente ter um momento de louvor, estar sempre junto das pessoas, mas é muito importante também a gente viver no dia a dia
mostrar para as pessoas essas alegrias que Deus nos dá. E às vezes as tristezas também, para as pessoas verem que a nossa vida não é tão perfeita assim, mas a gente lida de uma forma diferente nessas situações. Então eu quero deixar esse recado para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, pode mandar para mim, pode mandar um comentário ou pelo Instagram, e que eu vou tentar passar para vocês um pouco da minha experiência e um pouco das minhas alegrias e tristezas no dia a dia. É isso aí, pessoal, tudo de bom para vocês. E se você gostou, continua dando um like no vídeo, se inscreve para poder receber as notificações quando tiver vídeo novo, e a gente se encontra por aí. Até mais!